No Brasil, 29% da população é considerada analfabeta funcional. Mesmo entre quem cursou ou concluiu o ensino superior, o índice ainda preocupa, são 12%. O dado faz parte de uma pesquisa coordenada pela Ação Educativa e pela Consultoria de Conhecimento Social. Tal cenário ganha contornos ainda mais alarmantes quando cruzado com outro levantamento. Em um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, com mais de 40 mil pessoas em 21 países, o Brasil teve o pior desempenho na identificação de notícias falsas em uma simulação de rede social. A combinação desses dois fatores levanta uma questão urgente. Como o baixo letramento da população brasileira influencia o uso e o mau uso das redes sociais? Primeiro, vamos entender o que significa ser um analfabeto funcional, como explica o professor Tiago Esteves. Porque muita gente, de fato, quando esses dados foram divulgados, eu estive acompanhando isso, né? E muitas pessoas confundindo a questão do analfabetismo com o analfabetismo funcional, né? O analfabeto, a pessoa analfabeta, né? O analfabetismo, ele é a condição do indivíduo, ele não consegue ler e escrever um bilhete simples, né? Ou seja, ele não tem habilidade básica de alfabetização. Pode até ter estudado, às vezes estudou muito pouco, um ano, 2 anos, mas o fato é que ele simplesmente não consegue ler, né? Aquele tipo de pessoa que muitas vezes tem dificuldade, né, para pegar um ônibus, né, não consegue ler uma lista de compras no mercado. Então, assim, essa pessoa, ela de fato ela é analfabeta, né? Já o analfabeto funcional, e aí essa definição é bastante interessante, tá, Laís? Porque são aquelas pessoas que não necessariamente elas não estudaram, né? Ou seja, dentre as definições, né, são aquelas pessoas que tiveram 4 anos ou menos de estudo, tá? Mas não somente. Ou seja, você pode ter pessoas que têm mais de 4 anos de estudos, mas elas são incapazes de compreender e utilizar textos escritos em situações cotidianas, né? E elas reconhecem letras e reconhecem números, né? Ou seja, essas pessoas elas não reconhecem frases simples, não fazem operações, têm dificuldade de fazer operações matemáticas complexas, né? E dificuldade também, muitas das vezes, de compreender textos um pouco mais complexos, né? Então, aqui no Brasil, são essas as definições que, na verdade, não são só definições brasileiras, mas são definições que a gente tem de maneira internacional, né? O professor destaca ainda que a dificuldade de interpretação é refletida também no mundo online. Que muitas pessoas que estão ao nosso lado, na verdade, elas têm grande dificuldade, né? Assim, ainda que elas leiam um texto, ainda que elas leiam um jornal, ainda que elas leiam uma notícia online, muitas vezes elas não conseguem compreender, elas não conseguem pegar as minúcias ali dos dados que estão sendo passados para elas. Gente, quem não nem consegue, né, quem tem dificuldade, né, para entender ali o funcionamento de um aplicativo no telefone celular, a gente pode imaginar que essa pessoa tenha dificuldade de compreensão de dados, por exemplo, da economia brasileira. A pessoa tem compreensão, ela tem dificuldade de compreender, por exemplo, que uma denúncia que está sendo feita agora e que está sendo investigada agora, ela não começou agora nesse governo, ela começa, às vezes, no governo passado. Então, são esse tipo de questão que muitas vezes esses aproveitadores de plantão utilizam, né? Para o jornalista Tiago Barbosa, a grande mídia também tem parcela de responsabilidade nesta falta de acesso à informação de qualidade que traria mais senso crítico à população. Então, tá entendendo assim? Você não consegue estabelecer, porque as pessoas elas não conseguem se informar disso. Por um lado, porque elas estão nessa
desse espectro aí do analfabetismo funcional, né? Por outro, porque não interessa a mídia fazer isso, né? Porque é muito mais fácil manipular quem não tem tanta capacidade de discernimento e assimila muito manchete e tal, sabe? Isso aí devia ser esse percentual deveria ampliar a responsabilidade da mídia e dizer assim, olha, não vamos colocar qualquer manchete, porque as pessoas só estão lendo a manchete, sabe? Vamos fazer vídeos mais didáticos, vamos fazer desconstruções, sabe? Vamos reforçar o que a gente diz com informação, sabe? E o que acontece é o inverso. Veja, a gente tem... você vê quantos títulos a gente não abre quando a gente valida a matéria. Eu vejo direto isso no Twitter. Ah, não, gente, isso aqui é somente para isca para poder, para clique, clickbait, né, que a gente chama. E aí quando você vai ver, tá lá, tipo, a matéria não diz, mas poxa, as pessoas só compartilham o título, sabe? Compartilham a chamada, a máximo uma linha fina que a gente chama, né, o subtítulo, sabe? Então assim, é muito desesperador isso, sabe? Porque eu acho que a nossa mídia ela é muito preguiçosa, sabe, com as coisas. Claro que não é só preguiça, né? Ela é interessada, ela segue ela é subserviente a um mercado, sabe? Os conglomerados estão nas mãos de muitos de bancos, sabe? De empresas do mercado financeiro. Sabe? A gente sabe disso, o capital financeiro. Mas assim, a gente tá, a gente tá devendo muito, sabe? A gente tá devendo muito, a gente tá ficando muito longe do que a gente podia oferecer, eu acho assim, enquanto mídia geral, sabe? Neste contexto desafiador, é de responsabilidade também do Estado promover políticas de inclusão digital nas escolas, garantindo acesso à tecnologia e à educação midiática. Pensando nessa inserção, o governo federal lançou recentemente um programa que pensa a educação digital nas escolas, como ressaltou em sua fala o ministro da Educação, Camilo Santana. Todos nós brasileiros saibamos a importância da internet, a importância da conectividade para fim de aprendizagem, para fim de aperfeiçoar e melhorar a qualidade da aprendizagem ou melhorar a vida de cada um de nós. Nós sabemos o quanto as pessoas muitas vezes usam de má fé as redes sociais, as fake news. A gente tem acompanhado isso, portanto, é fundamental esse debate dentro dos currículos, dentro da questão curricular das escolas educacionais em todo esse país. Para não cair em golpes e reconhecer notícias falsas, fica a dica. É essencial adotar uma postura crítica diante das informações recebidas. Desconfie de manchetes sensacionalistas. Verifique se a notícia foi publicada por veículos confiáveis e procure confirmar os dados em mais de uma fonte. Cuidado com erros de ortografia e links suspeitos, que costumam ser sinais de conteúdos fraudulentos. Nunca compartilhe informações sem checar a veracidade e, ao receber mensagens com tom alarmista ou com promessas milagrosas, redobre a atenção. Esse é o primeiro passo para evitar a desinformação e proteger também os seus dados na internet.